Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quarta-feira, dia 15 de junho, o Ibovespa fechou em alta, 0,55. A gente conseguiu recuperar aí um quarto da queda observada no pregão de ontem, que a gente caiu 2,04. Só que dê uma olhada aqui, pessoal, nesse fluxo aqui para o nosso mercado à vista. Eu vou inclusive fazer questão aqui de marcar isso com vocês, porque foi uma queda bem expressiva. Vamos fazer aqui uma seta. Dê uma olhada, pessoal. Mais de R$ 1 bilhão em vendas no nosso mercado através das corretoras estrangeiras no leilão de fechamento. Vale lembrar que esse movimento vendedor, eles estavam mais ou menos com R$ 10 milhões em vendas antes do leilão. Quer dizer, até então tudo normal, porque o ambiente estava comprador para o mercado futuro, né, através do Ibovespa futuro, e no leilão de fechamento eles simplesmente descarregaram vendas para o nosso mercado à vista. Hoje, como teve o vencimento do índice futuro, certamente alguma estratégia foi startada por parte desses players que atuam no nosso mercado, descarregando aí vendas em vários ativos da nossa bolsa. Inclusive a gente vai inverter a nossa ordem de apresentação do boletim. Vamos começar a falar das ações e se a gente olhar aqui na ponta compradora, a gente não chegou nem a atingir os 10 ativos com o maior volume comprador por parte deles no pregão de hoje. A gente teve somente 6 ativos. Como destaque aqui, na ponta compradora, as ações de Usiminas, um pouco mais de R$ 5 milhões, e o ativo teve uma valorização bem expressiva no pregão de hoje, pouco mais de 23%, mas o restante, pessoal, ponta vendedora. Se a gente observar, quem mais eles atuaram na ponta vendedora? É aquilo que a gente vem comentando aí nos nossos últimos boletins. Foram exatamente os ativos de maior peso no nosso índice, que é o setor bancário, Itaú e Bradesco, e também levaram nessa mesma toada aí Banco do Brasil, as ações de Ambev e a vitrine, né, da nossa bolsa por parte de muito investidor estrangeiro, que são as ações de Petrobras e Vale. Inclusive, antes desse leilão de fechamento, Petrobras e Vale, eles estavam atuando como carro-chefe de compra. Pouco mais de R$ 20 milhões em cada uma delas. Então, quer dizer, se a gente somar esse valor, daria cerca de R$ 40 milhões positivos. Então, desses R$ 40 milhões positivos, eles passaram aqui, se a gente somar essas duas, cerca de R$ 130 milhões negativos. Então, somente em Petrobras e Vale, foram 170 milhões em vendas no leilão de fechamento do nosso pregão de hoje. Vamos ficar atento em relação a isso, porque eles estão com alguma atitude vendedora, principalmente nesses ativos que têm maior peso no nosso índice, e hoje não foi diferente com o encerramento desse contrato futuro no nosso mercado. Vamos dar uma olhada agora em relação à movimentação do índice Bovespa e também do dólar futuro. Antes a gente vai comentar aqui que a gente teve o encerramento do nosso contrato M de Maria, né? Ele teve até uma liquidez razoável, né? Quer dizer, eles chegaram com o movimento vendedor na primeira hora do dia, o índice inclusive teve uma valorização e no restante do pregão eles atuaram no volume comprador e fecharam aqui praticamente no 0 a 0. Mas não vamos perder tempo nele não, porque a gente vai analisar também já o nosso contrato Q de queijo. No pregão de hoje eles atuaram na ponta vendedora, praticamente toda a primeira metade do pregão. A gente teve aí pouco mais de 2 horas da tarde, a gente teve aí uma notícia no nosso campo político, né? E eles que estavam no volume vendedor, né, praticamente aí crescente durante o pregão, quando a gente teve a notícia, a gente chegou aqui até a bater perto de 49 mil pontos, né, a gente chegou a cair praticamente em 1.000 pontos na hora da notícia. O que eles começaram a fazer? Nesse exato momento eles começaram a fazer a recompra desse movimento vendedor do dia. Então, esse mesmo movimento a gente observa aqui também aonde? A gente observa no dólar. Estavam com o movimento que comprador no dólar, bem interessante, inclusive o dólar tinha feito uma mínima em base horária em 3.470,5 e eles a partir desse momento começaram aí a diminuir a ponta compradora no dólar e o dólar teve aí uma recuperação até o final do pregão e hoje caiu em relação ao dia de ontem 10 pontos, a gente fechou ontem em 3.498 e hoje 3.488. Lembrando que o dólar ele está com variações de fechamento muito baixas, né? Ontem ele chegou a variar somente 1 ponto em relação ao pregão de segunda e hoje 10 pontos em relação ao pregão de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui também nos contratos. Pessoal,
Vamos falar primeiro do nosso contrato que se encerrou, né? Que foi o contrato M, e eles ficaram praticamente aí no 0 a 0. Então a gente terminou o contrato M com essa posição ainda compradora de 194 milhões. Isso daí vai matar no na nossa virada de hoje para amanhã. Isso vai ser convertido aí em crédito ou em débito em relação aos participantes do mercado, né? Isso vai dar, se a gente pegar aqui 194 milhões de reais, isso vai dar cerca de 4 mil contratos pelo preço final do fechamento de hoje. Então a gente vai ter uma diminuição hoje de uns 4 mil contratos de posição em aberta para o contrato cheio. A gente só analisa realmente o contrato cheio, o contrato mínimo, o mini contrato do Ibovespa a gente não dá muita bola, porque realmente a pressão maior vem do contrato cheio e a gente teve essa evolução para o nosso contrato. Em relação ao novo, que é o que de queijo, a gente teve hoje também o volume comprador. É o que a gente estava observando aí, que depois do que saiu de notícia no campo político, eles reverteram essa posição vendedora que eles estavam vindo e passaram a atuar na ponta compradora. É claro que a gente vê ainda um volume de vendas bem expressivo, né? Eles estão acumulando ainda 266 milhões de reais para esse contrato novo, que tem pouquíssimos dias de liquidez, né? Praticamente aí foram 4 dias de liquidez por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. E no dólar, pessoal, é o que a gente comentou, que hoje eles tiveram um volume mais intenso na ponta compradora. Inclusive eles tiveram hoje batendo o que? Esse pico que eles tiveram aqui no dia 8, em 22 milhões de reais de saldo. Então quer dizer, vamos ficar atento em relação a essa movimentação, principalmente porque, como eles tiveram hoje um dia de movimentação bastante intensa e vendedora no nosso mercado à vista, né? Caso a gente tenha aí um recuo para o nosso índice, a tendência natural é a gente ter uma valorização para o dólar no nosso mercado. Então, eles estão ficando o quê? Já posicionados na ponta compradora no dólar futuro, principalmente hoje com esse movimento, né, de saldo positivo através do mercado futuro. Voltando lá, para a gente poder falar das nossas opções, eles terminaram hoje com uma projeção de lucro nas opções de Petrobras e uma projeção de prejuízo aí nas opções de Vale. No caso de Petrobras, o ambiente aqui foi bem comprador, né, em relação a essa movimentação. A gente teve aqui uma projeção de alta de pouco mais de 1.300.000, né, quer dizer, mais 53 mil, porque quem vende put é projeção de alta, então quer dizer, uma projeção de 1.400.000 nas opções de Petrobras. E no caso de Vale, a gente teve uma projeção de queda de cerca de 100 mil, porque eles, na verdade, venderam 400, mas eles venderam puts, que é a projeção de alta, em 300 mil, então dá mais ou menos aí uns 100 mil de projeção de queda nas opções de Vale. Olhando lá o nosso quadro, a gente consegue perceber aqui que das opções que eles atuaram na ponta compradora de Petrobras, tiveram uma variação média positiva de 6,06, eles conseguiram oferir lucro, e também das opções que eles atuaram na ponta vendedora de Petrobras, eles também conseguiram oferir lucro de 0,42, então eles conseguiram ganhar aí nas duas pontas para as opções de Petrobras. Já a Vale não, eles ganharam dinheiro nas opções que eles atuaram na ponta compradora, tiveram uma valorização média de 1,77, mas na Vale as opções que eles atuaram na ponta vendedora tiveram uma valorização de 5,07. Então esse volume vendedor, inclusive, que foi maior, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo um pouco maior para as opções de Vale. Vamos ficar atento em relação a essa movimentação de hoje por parte do fluxo estrangeiro. É claro que hoje foi vencimento do nosso contrato, né, do contrato do índice futuro, e como a gente já mencionou, certamente alguma estratégia foi startada para os ativos que pertencem à nossa bolsa. É claro que a gente observa que os últimos meses que o nosso índice teve uma valorização expressiva, eles atuaram fortemente na ponta compradora na nossa bolsa. Então eles estão realmente soltando os ativos que eles atuaram na ponta compradora. Mas essa pressão de curto prazo, vendedora, não é nada boa no nosso mercado. Hoje aconteceu isso, só que no leilão de fechamento eles se desfizeram aí de boa parte desse montante de compras que eles têm encarteirados aí nos últimos meses. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.